Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Porque é interessante, extremamente importante se leva-os a adotarem uma cultura focada em humanização mais performance para alcançar desempenhos maiores nas empresas. Bom, pessoal, estou aqui, Gus Oliveira, estou também aqui com William Câmara. Maravilha. E essa é a temática de hoje, né? É uma temática interessante, é uma temática polêmica, porque hoje existem muitas empresas que focam extremamente em processos e resultados, tem outras que focam muito em humanização das relações de trabalho, mas será que não tem um caminho melhor? Será que se a gente usar esse pessoas mais processos performance, se é uma empresa PPP, será que isso aí não seria melhor, né? Então a gente vai explorar um pouco hoje três coisas. O porquê esse foco de pessoas mais performance é importante e melhor, como a gente implanta isso, e três, o que seria um grande diferencial competitivo para as empresas hoje em dia, um diferencial que independe do setor, independe do mercado que ela está atuando. Vamos começar pelo porquê, Will? Pô, você deu uma contextualização agora há pouco que eu achei muito interessante, onde você citou um trecho do livro do Harari, uma ideia do livro do Harari, onde você traz um pouquinho sobre por que que alguns agrupamentos ele tem um certo limite. Se puder desenvolver um pouquinho daquele assunto, ficou bem legal. Boa. Em toda a evolução da humanidade, teve um momento que a humanidade passou a ser a espécie dominante. E esse momento foi quando uma revolução cognitiva aconteceu na nossa espécie e a gente passou a contar histórias. A gente passou a criar ficção. E quando eu falo ficção, não é no sentido ruim da palavra, é no seguinte sentido. Biologicamente, né, antropologicamente, o Harari, ali no seu livro, eu não vou trazer o número exato, que eu não lembro de cabeça, mas ali em torno de 120 pessoas, tá? Em 120 indivíduos, é o máximo que a gente consegue interagir e colocar as pessoas para colaborar em prol de algum objetivo, sem que você precise de uma cultura forte, sem que você precise de um propósito, sem que você precise de um conjunto de ficções, no caso positivas, que conduzam essas pessoas a um bem comum. Então, é muito comum que as empresas em crescimento elas esbarrem num patamar. Quando a gente fala 120, é uma ordem de grandeza. Esse número pode ser 80, pode ser 70, depende muito da habilidade da liderança. Tá? Pode ser que uma liderança só consiga, sem uma cultura forte, sem um enredo forte, que motive as pessoas a se engajarem num compartilhamento de visão comum, de vida, de futuro, pode ser que elas consigam chegar ali a 40, 50, 60 pessoas. Pode ser que outras empresas consigam até ir além, até umas 100, mas fatalmente a partir desse número mágico, em torno de 120, é muito difícil a empresa conseguir ultrapassar. E não só a empresa, qualquer agrupamento humano. É que a gente aqui é muito focado em negócio, em empresa, né? Então é muito difícil. Então, se você é um empresário, se você é um empreendedor e tem o seu negócio muito bem desenvolvido, e você já sentiu essa dor de não conseguir agregar muita gente a partir de um certo ponto, ou você sentir que você estabiliza, você acaba estagnando o seu negócio num determinado ponto, pode ser que você tenha caído nesse desafio, nessa armadilha, tá? Onde você veio focando muito em processo, muito em performance, aquilo lá funciona azeitado como um relógio, sabe? PDCA e tal, 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 e aquilo funciona muito bem, mas mesmo assim você para de crescer por uma. Parece que é uma coisa mágica, ou você acha que você não tem capacidade, né? Putz, cheguei no meu limite da capacidade. Mas não é. Às vezes falta a gente descortinar esse novo horizonte, que é essa criação de uma cultura muito, muito forte, tá? Então, esse é um primeiro patamar. Agora, você pode ainda assim ter uma cultura forte, como existem alguns agrupamentos, que é meio lei da selva, matar ou morrer, lei do mais forte, aonde você, meu, para crescer, a empresa para crescer, ela vai esmerilhando tudo e todos como um trator no caminho. Tudo bem, é uma cultura, é uma crença, muito jóia, mas hoje em dia isso só não basta, né?
É importante você acrescentar o segundo P, não só a performance, o segundo P, são pessoas, é a humanização das relações de trabalho, para que você continue nesse crescimento de uma maneira sustentável e não esmagadora, esmirilhadora, né? Eu acho que com o advento da pandemia isso acelerou muito. As pessoas hoje elas querem mais propósito, elas querem ver sentido naquilo que elas estão fazendo, elas querem um balanceamento da sua vida pessoal e de trabalho. Elas não querem só trabalhar, apesar de elas poderem trabalhar 10 horas por dia, mas elas têm que sentir que existe. Eu não estou falando aqui para ficar todo mundo na moleza, não é isso. Humanização das relações de trabalho não é ficar na moleza, não é trabalhar menos, não é ser menos produtivo. Ao contrário, é você usar a humanização para produzir mais. E o cara está mais feliz, turnover fica mais baixo, não perde conhecimento, não perde o know-how dos clientes, o relacionamento com os clientes, a tendência é crescer. Mas agora eu queria que o Will entrasse um pouco mais no como, né? A gente falou muito do porquê, a importância, espero que, né, tenhamos sensibilizado você do porquê, mas agora vamos entender o como, né, Will? Sim, a parte prática, né? Como é que a gente resolve? E aí eu posso trazer alguns insights legais. Mas antes de passar para como você falou assim, a pandemia talvez tenha trazido aí as pessoas começaram a voltar mais atenção para essa humanização. Eu acho que não é só uma questão, a pandemia só acelerou, mas eu acho que tem uma geração que cansou de ver exemplos de pessoas se matarem de trabalhar e elas colocaram na vida, na cabeça delas, eu não vou me matar de trabalhar. Eu vou buscar aquilo que eu preciso, eu vou conseguir sucesso, eu vou ter agilidade, eu vou ter inteligência, apoio da tecnologia. Então, uma geração que não vê com bons olhos simplesmente você só prosperar, só focar na parte de realizar, né? E não sem perdendo a saúde. Tem uma frase, uma pesquisa recente da McKinsey, Gus, que uma frase que acho que ela resume bem um pouco do que a gente falou aqui agora, né? Que ela diz assim: empresas que adotam um foco mais voltado para as pessoas, juntamente com uma cultura organizacional mais desafiadora e empoderadora, têm muito a ganhar. Além de aumentar o retorno financeiro, elas podem melhorar a sua consistência, resiliência, retenção de talentos, lealdade dos colaboradores e reputação. Essas são as características das empresas que prosperam no longo prazo. E aí você estava falando agora há pouco sobre sustentabilidade, né? Tudo bem você esmerilhar todo mundo, ou tudo bem você só olhar para as pessoas, mas esse meio termo, esse equilíbrio entre os dois elementos faz as empresas prosperarem no longo prazo. Eu acho que isso que é a grande relevância, né? Quando a gente fala de cultura, do grande motivo, né, de você equilibrar desempenho e humanização, não é só para vencer uma batalha, um projeto, né, para fechar o EBITDA do ano. Nós estamos falando de longo prazo, né, de fazer uma maratona e não uma corrida apenas, né? É isso aí. Na parte prática, né, como é que a gente vai colocar isso, né? Eu acho que tem várias formas e depende muito da cultura atual da empresa. Então, hoje a gente trabalha com empresas de pequeno porte, empresas familiares, que têm uma cultura muito familiar, baseada na mente do dono, né, da empresa, propriamente dito. A gente trabalha com empresas que já têm uma estruturação, já tem uma diretoria mais estruturada, onde alguém já começou a pavimentar, né, essa via da humanização, então é muito mais fácil da gente colocar o nosso trabalho lá. Mas eu acho que tudo começaria com o como de você conseguir equilibrar isso, começa com uma autorreflexão dos líderes da empresa. Por que que, de alguma forma, se a cabeça do líder não tiver essa visão, entender essas dimensões, porque às vezes um dono de um negócio ele tem uma dimensão, mas o negócio tem que fazer dinheiro, tem que dar lucro, ponto. Eu acho que ele tem razão, num certo ponto, mas é uma dimensão. E hoje você pode olhar para um negócio com várias dimensões que vão se somando e você tem que equilibrar todos aqueles pratinhos, porque se aquelas não estiverem azeitadas, algum dos pratinhos vai cair. Você vai perder o desempenho, você não vai crescer, como você falou agora há pouco, né? Essas empresas elas batem no teto. Por mais que elas tenham foco de performance, em algum momento elas vão bater no teto. Então, o primeiro passo é essa auto-reflexão sobre a cultura que você tem e aonde que você poderia chegar se você fizesse pequenos ajustes. E aí você pode, de alguma forma, fazer isso internamente mesmo, conversando com os sócios, os diretores, ou até o pessoal de dentro. Isso eu acho que já é um bom começo de entender a cultura atual e de como você pode potencializar os fatores humanos. Eu diria assim, um olhar bem crítico, porque eu converso muitas vezes com algum dirigente
E ele fala, não, aqui a gente valoriza muito pessoas, então me conta o que você faz. E de repente vem 2 ou 3 baboseiras que dá vontade Quando a pessoa começa a falar, fala, pelo amor de Deus, para de falar isso, que você está passando vergonha aqui, aquela vergonha alheia, né? Então É essa... só para dizer que tem, né? É aquela coisa, só para dizer que tem, não é eficaz, nem o cara acredita naquilo, né? Então, se não tiver esse primeiro olhar mais crítico, né, de um equilíbrio verdadeiro, a coisa não funciona. E aí, quando a gente fala de um equilíbrio verdadeiro, não adianta só valorizar a humanização ou só valorizar a performance, tem que ser uma coisa combinada. E aí entra um desafio muito grande para os gestores, porque se você tem um foco, uma meta, e você vai lá e coloca aquela meta, você vai lá e detona, vai naquela direção. Porque você entende do negócio e você vai, avança naquela direção e aquilo funciona. Agora, quando a gente fala de humanização, de uma cultura voltada para pessoas que vão estimular uma performance a longo prazo, às vezes você não entende de pessoas. E muitas vezes as pessoas que cuidam de pessoas, elas estão sobrecarregadas com coisas muito táticas e não estratégicas. E aí que entra o auxílio de você ter pessoas que conhecem muito bem de pessoas e podem te ajudar a dar um suporte no desenvolvimento dessa cultura. Então, tem um apoio de pessoas que sabem olhar para a pessoa com outro olhar, né, com uma humanização verdadeira, voltada para a performance. Porque não adianta uma humanização voltada para descansar, para você ficar de boa, trabalhar menos, render mais. Não adianta, tá? É em cima do muro mesmo, é uma coisa muito bem ajustada ali. E um grande desafio, Will, né, que eu penso, já pensei muito sobre isso ao longo aí dos meus muitos anos aí de empreendedorismo, é como uma empresa de porte pequeno para médio, médio e grande. Por que que eu falo pequeno para médio? Que está exatamente nessa marca aí mágica entre 80 e 120, que quando ela está querendo sair de pequena para média, ela tem um patamar e uma dificuldade muito grande, porque ela precisa implantar uma cultura forte, mas o dono, a diretoria já percebeu que eles não conseguem ser onipresentes, porque para você implantar, mudar ou melhorar uma cultura, é como se você tivesse que ser onipresente. Como é que você faz isso? Não consegue, né? Impossível. E uma empresa de médio e grande porte piorou ainda mais. São milhares, centenas, milhares de pessoas. Então é mais complicado ainda quando uma empresa precisa ajustar os ponteiros. Então, vamos imaginar que a gente está aqui, né, tem um espectador aqui nos ouvindo, e ele é o diretor de RH de uma grande empresa, que tem aí 5.000, 10.000 funcionários. E pode ter mais, pode ter menos, enfim, mas só para a gente fazer um exercício aqui, uma elucubração. E ele tem uma missão de humanizar mais as relações de trabalho. Como é que ele faz, né, para atingir essas 5.000, 10.000 pessoas, se ele tem lá uma turma de 10 pessoas no RH? Ah, tem 20, tá, daí. Não vai conseguir, né? Como é que ele vai conseguir isso? Ah, então eu vou dar uma palestra. Joia. Um dia, 2 dias, a turma toda lá fica feliz. Ah, é isso mesmo, humanização, papapá. Passa uma semana e já voltou tudo para trás, né? Eu acho que tem muita gente se sentindo nesse momento frustrante, onde ele precisa conseguir dar uma mexida na liderança, uma mexida na cultura da empresa. E aí, Ju, qual que é a solução para isso daí? A parte da uma palestra, ela vai durar um tempo e o líder continua se sentindo desamparado, né? Não vai funcionar. O time vai sentir que a coisa não funciona de alguma forma. Uma solução é o líder. A liderança é um trabalho solitário, que você tem lá liderando muitas pessoas e você não tem como trocar muitas vezes. Você vai trocar com alguém que está do seu par, alguém que está lá te ajudando de alguma forma. Então, uma solução dessa é você ter alguém que entende do processo de liderança, entende como pode te ajudar a desenvolver algumas ferramentas para que você, no dia a dia, torne aquele processo que seria solitário engajante e divertido. Então, não é só desenvolver um líder empático apenas, né? É lembrar que isso é importante, né? Ter alguém que possa olhar para uma atitude, para o seu comportamento, te dar um feedback, te dar uma interpretação mais crítica, assim, mais direta para você, mas permitir que você consiga replicar alguns comportamentos e atitudes que estão muito alinhados ao que a empresa precisa com meta de performance, mas também como metas de humanização. A empresa deve criar nesse processo cultural, né, ter metas de humanização, senão, tal como a gente tem meta financeira, né, que é muito fácil, né, senão o resultado não aparece, uma pequena meta de humanização
poder avaliar e medir e acompanhar esses números facilita. E hoje existem formas de fazer isso fácil, simples, né? É isso aí. E eu acho que essa multiplicação, né? Já que uma pessoa, duas, três, não conseguem estar presentes em todos os lugares, com todos os líderes, o tempo todo, para identificar os problemas quando eles estão aparecendo, quando estão nascendo, ou quando as oportunidades de mudança e transformação se apresentam, como a gente faz isso? Tem que se multiplicar, tem que ter um exército de pessoas treinadas, gabaritadas, qualificadas, que sejam internas, sejam externas, que estejam disponíveis para que para o momento que for necessário, como se fosse um negócio quase em real time, sabe? E não adianta pílulas gravadas, frases motivacionais, palestra. Tá, isso ajuda, não é que não ajuda, ajuda, mas não é isso que vai transformar. O que vai transformar é uma coisa contínua, ao longo do tempo, meio naquele efeito de água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Isso vale para qualquer nível de liderança, sabe, Gus? Ter esses líderes multiplicadores da cultura é um exercício que tem que ser constante. Nós, hoje, na Upskill, com mentorias individuais, a gente atende líderes que estão sendo formados ou que estão começando com equipe e eles não sabem, não conhecem algumas ferramentas, mas a gente atende líderes que já estão com 35 anos numa jornada de liderança. E muitas vezes a gente lá levanta uma ferramenta e ele fala, putz, eu conheci essa ferramenta, eu usava isso, mas parei de usar. Eu não lembrava mais. Que bom que a gente conversando aqui, a gente conseguiu lembrar disso, da importância que eu tenho manter essa ferramenta ativa, porque não adianta fazer uma vez só. É aquela história. Chegar no sucesso como um líder é fácil. Se manter lá é trabalho constante, é diário, né? Acho que é isso aí. Bom, e aí o último ponto, né, que a gente levantou para a gente concluir esse episódio é um diferencial, né, competitivo que vale para qualquer tipo de empresa hoje em dia, né, e que a gente realmente acredita, que é a humanização das relações de trabalho como diferencial competitivo. Hoje, a competição por talentos está muito grande, está global. Então, para você manter talentos, não adianta só ofertar salário, você tem que ter todo um ambiente, toda uma condição, toda uma série de fatores, né, cuja palavra-chave é humanização, para que isso aconteça. E isso evita perder know-how, e aí se você perde know-how, você perde qualidade, perde eficiência, e perde o que você queria, né, que é desempenho. Se você perde essas pessoas, perde relacionamento, perde cliente, e aí o que você queria, que é resultado financeiro, você vai perder também. Então, acho que eu vejo que o próximo degrau, o próximo patamar a ser perseguido de diferencial das empresas. Acho que muita empresa já acordou para isso, tem muita empresa querendo, mas não sabe como, e tem muita empresa que está dormindo no ponto. E é uma coisa que não é difícil de colocar em ação, Gus. É pequena energia. Você pode não terceirizar, mas você pode ter apoio de pessoas, de empresas que estão habituadas a te ajudar nesse processo. E você não precisa fazer isso sozinho, né? Essa que é o grande diferencial. O empresário, o empreendedor, ele pode focar na competência maior dele e deixar que outras pessoas que têm aí outras competências específicas para ajudar nessa humanização, casando com performance, pode ajudar a tornar isso algo um diferencial competitivo, te ajudar a ter mais clientes, fazer seu negócio prosperar, até a longo prazo aquilo ser visto como um elemento atrativo para pessoas que querem trabalhar com você. É isso. Esse foi o nosso episódio de hoje, então um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!